Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Olha, é sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente, né, esse é o objetivo aqui do Consulta ao Doutor, que juntos possamos aprender sobre os mais variados temas relacionados ao assunto saúde. Saúde que sempre teve muito espaço no noticiário, mas que por conta de tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, qualquer telejornal, site que você entrar para fazer qualquer pesquisa, a notícia sobre saúde está sempre em primeiro lugar, e em alguns casos não só em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto também, porque é o assunto do momento. Inclusive a nossa pauta de hoje vai falar bastante sobre esse momento de pandemia que nós vivemos, tentando entender principalmente o que tem acontecido na educação. Mas daqui a pouquinho a gente vai conferir qual é o tema do nosso bate-papo de hoje. Vou apresentar também a nossa convidada e vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar da nossa conversa, tá bom? Mas tudo isso na sequência. Antes, eu quero reforçar com você que já nos conhece, já acompanha a nossa programação e eu tenho certeza que já visitou o nosso canal do YouTube, mas de repente alguém está chegando agora, está conhecendo agora a nossa programação, e essa é uma ferramenta que eu faço questão que você conheça e divulgue também. E para você chegar lá no nosso canal do YouTube, ó, esse QR Code aqui vai ser o seu passaporte. É só você aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você será direcionado até lá. Se o seu celular não tiver essa tecnologia, não tem problema nenhum. Antes desse passo a passo, vai lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e aí sim, você aproxima o celular e vai chegar por lá também. Lá no YouTube você acompanha a nossa programação ao vivo, então com sinal de internet, no seu celular, no tablet, no computador, no lugar que você estiver, você nos assiste. Além disso, você consegue ver e rever todas as nossas entrevistas, porque os vídeos ficam lá no YouTube armazenados. Então, perdeu um bate-papo, alguma orientação na conversa que você não prestou atenção, consegue rever. Quer compartilhar esse conteúdo? Lá você consegue fazer isso também. Muito simples, muito fácil a navegação, é super intuitiva a plataforma, vale a pena você chegar por lá. Não se esqueça, se você já visitou e ainda não se inscreveu, se inscreva. Ou quando você fizer a sua primeira visita, já vai lá se inscrever no canal para você já fazer parte dessa comunidade. Além disso, ative as notificações, porque aí sempre que um vídeo novo for postado, você recebe um alerta no seu celular. Então imagina, você está esperando para ver aquela entrevista que você perdeu, você vai receber essa mensagem, você já clica, já vai direto para o YouTube, já assiste, já compartilha. Muito simples, muito fácil, vale a pena você conferir, tá bom? O nosso QR Code vai aparecer todo início de bloco. Eu te lembro quando ele aparecer, para você poder chegar lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Dado o nosso recadinho, vamos conhecer o tema do nosso bate-papo de hoje? Confere esse VT que a gente preparou, que vai dar o pontapé inicial na nossa conversa. Desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil, como forma de prevenção à propagação do coronavírus. Na rede estadual de educação de São Paulo, a maior do país, cerca de 3 milhões e 800 mil estudantes e cerca de 200 mil educadores e educadoras tiveram que rapidamente se adaptar não somente a um novo estilo de vida, frente à necessidade do afastamento social, mas também a ensinar e aprender dentro de um novo modelo de educação. As crianças e os jovens não estão acostumados a rotinas mais pesadas de estudos em casa, ambiente no qual normalmente priorizavam atividades de descanso e entretenimento. De maneira geral, os estudantes não possuem a maturidade para lidar com o ensino à distância, em especial os alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Educação infantil versus pandemia. Esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. Sem dúvida nenhuma, um assunto muito atual, super polêmico, que envolve várias questões
e que nós vamos tentar, na nossa conversa de hoje, trazer muita informação para a gente poder, aí sim, ter a mente esclarecida, ter o conhecimento para poder dar os próximos passos sobre o assunto. E quem vai nos ajudar nessa caminhada, e já está aqui no nosso estúdio, é a psicóloga doutora Verusca Gendov. Doutora Verusca, obrigado, viu, de novo por aceitar o nosso convite. Bom, é sempre uma alegria recebê-la aqui, é uma parceira, uma amiga, não só do Consulta ao Doutor, mas da RIT também. Seja muito bem-vinda, uma ótima tarde. Eu que agradeço, Zé, que é tão bom estar com vocês. Eu amo tanto cada um de vocês. É muito bom poder ter esse momento de comunicação com o público e esse carinho que vocês têm para levar informação. Parabéns. Obrigado. A gente fica muito feliz porque é sempre nos nossos convidados que a gente encontra o suporte e a informação para a gente tratar sobre os mais variados assuntos. Doutora Verusca, primeiro assim, acho que até antes de fazer a primeira pergunta, eu quero deixar um alerta para quem nos assiste. A gente vai conversar bastante principalmente sobre a nossa realidade aqui de São Paulo, que é o do nosso convívio, do nosso dia a dia. Mas por conta do tamanho do Brasil, dessa dimensão continental, cada estado, cada município ainda vive uma fase diferente dessa pandemia. Então, de repente, o que a gente vai falar aqui ainda não serve para você, mas você observa com carinho, inclusive quando participar você pode nos situar da situação do seu estado, mas acho que esse é um alerta importante. Sim. A pandemia tem estágios diferentes no território nacional, né, doutora Verusca? Exatamente. E da forma como se encontra em cada localidade, cada cidade, nós temos uma variação muito grande em cada estado. Sim, sim. Quanto mais se tratando do país como um todo. E cada fase traz um impacto diferente para a mente das pessoas. Tanto a fase inicial, quando durante o processo todo, ou até mesmo quando o processo alivia um pouco, consegue mudar de fase no seu estado. Tudo isso é uma necessidade muito grande de você adequar, de você relocar o que você precisa fazer para cada realidade. Mas de uma forma geral, todos passam por uma situação de pressão muito grande, estresse muito grande, muitos casos de depressão que começam inclusive em casos de crianças a idosos. Sim. Você tem aí um aumento muito grande do fator depressão por conta de todas essas mudanças. Sim. Imagina que de repente a gente acorda, independente da cidade que se encontra no Brasil, com essa informação, olha, tudo precisa fechar e você precisa ficar em casa. E essa informação envolvida com medo de morrer, medo de adoecer, medo de levar doença para alguém que você ama. E aí, de repente, você se dá conta que além da doença do vírus e de tudo que isso causa, você tem um fator emocional muito forte que acaba, desde a infância, trazendo sequelas. Então, você percebe que você teve a sua liberdade amputada, isso traz um impacto por uma ameaça invisível, mas que é muito real e mortal. Você tem um caso de aumento de violência muito forte, violência doméstica muito grande. Você tem, acoplado a tudo isso, uma mudança de realidade, onde tudo virou virtual. Se nós já vivíamos um momento com uma inserção muito grande virtual, imagina viver 100% mundo virtual. Desde consulta médica, escola e tudo que você for fazer, o mundo virtual inserido, porque você não pode sair da sua casa. E aí você tem que aprender a dividir esse espaço, que até então as famílias viviam muito distantes, um filho na escola, o esposo trabalhando, a esposa trabalhando, enfim, você tinha uma casa vazia. E de repente a sala da casa ou a cozinha da casa virou ambiente de trabalho, escola e consultas médicas. Virou espaço de disputa. Então, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo, sendo disputado ao mesmo tempo, uma alta capacidade de lidar com mudanças muito rápidas. E aí você escuta a vida como era antes, a vida como está e o novo normal. São 3 mundos. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, entre outras coisas diversas que acontecem nesse momento, independente da fase que cada um se encontra no Brasil. E aí você começa a se preocupar, como é que vai ser a higiene emocional da minha família, que eu amo, dos meus filhos, de esposo, esposa, mãe, pai. Os idosos ficaram isolados por conta desse momento, e é um momento onde eles precisavam ali do apoio, mas não podiam.
e de repente começaram a depender de vizinhos fazer compras, de porteiros ajudarem a carregar coisas por conta do medo, Sim. de você ter uma sensibilidade maior, porque o mecanismo de defesa de uma pessoa mais idosa é mais sensível, ou de uma pessoa com uma patologia mais complicada é mais sensível. Então, tudo isso mexe com o nosso emocional. E como a gente pode tentar entender tudo isso e saber o que vai ficar de sequela para o próximo passo? Nós escutamos muito, Zeca, falar na primeira fase, Sim. países que estão na segunda fase da pandemia e a tal da terceira onda que envolve questões financeiras no mundo inteiro. E já se fala muito, inclusive, dessa possibilidade da quarta onda, que é as sequelas emocionais em todo o mundo que foram causadas pelo Covid-19. São vários fatores a serem analisados, o que deixa o tema difícil e não só na questão familiar, até na decisão dos governantes também. Eu vou pedir para a doutora Verusca comentar sobre isso na sequência, mas antes eu já quero abrir a oportunidade para você mandar sua participação, mandar sua pergunta, mandar o seu relato, o seu depoimento, como é que você tem enfrentado esse momento. Você pode fazer isso pelo telefone, código 11 3337-5886, o telefone está aí no seu televisor, liga para a gente, você pode falar ao vivo aqui no nosso bate-papo ou deixar sua pergunta com a produção, fique à vontade. Se você achar mais fácil, vai lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e por lá mande a sua participação, tá bom? Mande o seu relato, como você tem enfrentado, qual postura você tem adotado nesse momento aí com seus filhos, tá bom? Com a sua família, fique à vontade para a gente poder trocar ideia realmente, tá? Se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum, apenas avise que você não quer que seu nome seja revelado, fique à vontade também quanto a isso. Doutora Verusca, queria que você desse uma pincelada nessa questão da dificuldade para as próprias autoridades. Bom, a gente tem escutado de tudo, né? Então, aquelas que são a favor da volta, aquelas que são contra. Quando a autoridade é a favor, os professores e a escola são contra. Quando a autoridade é contra, a escola é a favor. Então a gente escuta de tudo. Sim. E os pais estão nesse meio aí. Mando, não mando, volta, não volta, é seguro, não é seguro. O quão complexo é você tomar essa decisão e falar, ó, vamos liberar e vai voltar? Olha, Zé, que a gente tem que pensar de uma forma macro. Uma autoridade pública, ela tem que se preocupar com a saúde em todas as esferas de sua população. Então, são decisões muito difíceis, porque não tem como agradar todo mundo. Então, você tem o lado dos comerciantes, dos responsáveis por escolas. É muito difícil você manter uma escola preparada, fechada. Sim. Então, a gente sabe da dor que significa também você manter uma instituição de uma forma educacional, que é a educação no nosso Brasil, sim, fechada. Mas também nós sabemos que a vida humana tem seu preço, que é preciso aí cuidar. A gente não pode deixar de lado, desproteger também a vida humana. O preço é muito alto. Então, o preço que a gente paga por tudo isso, muitas vezes são prejuízos financeiros, mas a vida ser protegida de algum jeito. Então, você tem essa questão, você tem a questão dos pais, que precisam trabalhar e com quem vão deixar, porque as empresas estão voltando de formas mais lentas em cada cidade, porque você tem que se readaptar a uma nova situação. Sim. Só para quem está em casa entender, quando a gente passa por uma situação muito abrupta, pensando emocionalmente, nós temos que primeiro fechar todo mundo, pensando só emocional, tá, gente? Não entrando aqui na questão sanitária. Mas se você pensar na questão emocional, você tem que zerar todo mundo, fecha todo mundo e vamos reeducar. Então, é necessário ter esse recolhimento inicial para você poder reeducar uma nova realidade, entendendo que vai ser uma nova realidade daqui para frente. Sim. Que cuidados, independente do que aconteça, independente de vacina, independente de qualquer coisa, nós vamos ter que tomar determinados cuidados daqui para frente, porque são coisas que podem acontecer, novas epidemias podem acontecer em algum momento. Então, nós vamos aprender a lidar com essa nova realidade. E tudo que é novo assusta, tudo que é novo é muito difícil. Então, é uma nova forma de você se reeducar, a se preocupar com coisas que a gente nem se preocupava tanto. Sim. Ter uma atenção especial a situações que não tínhamos antes. Então, você recolhe todo mundo e agora, aos poucos,
Vem um grupo, aprende a lidar com essa nova realidade, está seguro, acrescenta mais um grupo, está acostumado com essa nova realidade, terceiro grupo. Isso aconteceu nas empresas, agora, em algum momento, isso vai acontecer com as escolas. Algumas escolas abriram, pensando na realidade de São Paulo, porque cada estado é diferente isso, e não é obrigatória a presença das crianças, mas é uma oportunidade que está sendo feita agora de reinserção. Você volta, se acostuma com as novas regras. É muito difícil para as crianças que vinham num ritmo se acostumar a tudo isso. De repente, eles tinham quantas pessoas em sala? A média no nosso Brasil, 20, 30 pessoas em sala de aula. Tem escolas que tem mais, algumas menos, mas geralmente a gente tem até para mais. Então, de repente, a sua escola tem que ter 1/3 na sala de aula, distâncias muito grandes entre carteiras, um isolamento, uma dificuldade ali de comunicação, porque você tem que estar mais isolado dentro de um ambiente de sociabilização. Então, é muito difícil. Não dá para começar com todo mundo junto. Então, eu entendo que para um desenvolvimento saudável, esse movimento lentificado, ele é muito bom. Porque você vai acostumando devagar para quando todo mundo estiver inserido, todos já estão acostumados com esse novo momento. As pessoas estão reaprendendo a se cumprimentar, estão reaprendendo a manter as distâncias, mas ao mesmo tempo estar próximo e a expressar amor, expressar vínculo de outras formas que não seja o abraço, que pelo menos para o povo latino é extremamente importante. Faz falta. Sem dúvida. O abraço, o toque de mão, o cumprimento. Imagina o que é para um povo latino que estava acostumado a apertar as mãos e você não poder fazer isso e ter que trocar por soquinhos na mão ou qualquer outro tipo de cumprimento distanciado. Então, essas lentas formas de retorno, elas são necessárias mentalmente para que a gente se adeque a essa nova realidade. Doutora Verusca, a gente colocou aqui várias, na sua resposta, né, ficou bem claro, assim, vários protocolos para essa readaptação. Sim. Só que quando a gente fala de educação infantil, e esse era o grande dilema, né? Sim. Como controlar as nossas crianças? Porque, apesar da maioria ter noção, e eu posso falar, eu tenho um filhinho de 5 anos, e ele fala, não vou na escola por causa do coronavírus, não pode dar beijo. Ele entendeu. Sim. Mas é óbvio que quando ele vê um outro amiguinho, outro coleguinha, ele vai, abraça, tudo. A educação infantil tem muito disso, é uma dificuldade muito grande. Sim. Talvez por isso também mais lentidão nesse caso também, é melhor preservar, porque as crianças não vão saber, o protocolo para elas é mais difícil, né? Pensando que nós estamos numa cultura que o afeto ele é algo muito forte. Se você pega uma cultura que o afeto ele é distanciado naturalmente pela cultura, isso é mais fácil. Essa adequação ela é muito mais simples. Mas esse novo momento de readaptação para quem vem de uma cultura muito forte emocional, ela é um processo um pouco mais lento. E para as crianças são incríveis, porque elas assimilam muito rápido as mudanças. Elas precisam apenas entender o que é isso, como é que é isso. E para cada idade tem uma forma para você fazer com que ela assimile e crie um comportamento cognitivo para aquela nova realidade. Quanto mais velho nós somos ou quanto mais maturidade nós temos, é mais difícil, porque nós temos uma lentidão maior para assimilar mudanças. Se a gente puder ficar acomodado numa realidade, está tudo certo, melhor ainda, né? sem As dúvida. pessoas são assim. Mas as crianças, elas são muito mais fáceis de você readaptar e verificar aquela realidade. Lembrando que a escola, ela tem uma função muito grande, não só educacional, pensando a aprendizagem da educação, mas pensando na educação cultural também. Formação social, vínculos, tudo acontece na escola. As crianças aprendem a lidar, a dividir, a multiplicar, a andar em grupo, a aprender o que é o seu individual e o grupal. Tudo isso a gente aprende na escola convivendo com outras crianças. Então, passar por isso com todos os seus amiguinhos ali, fica mais fácil aos poucos, inserindo de pouquinho cada grupo, você conseguir adequar. Agora, não tem como. Imagina você abrir, vamos reabrir a escola, entra todo mundo, a criançada já vem correndo, uma passando mão no chão, a outra pondo mão na boca, não tem como você controlar, já arranca uma máscara. Se faz esse movimento de forma mais lenta, com menor quantidade,
é mais fácil até elas entenderem, assimilarem, os professores pedagogicamente trabalham bem isso, então vai ser um tanto mais tranquilo. Mas claro que para esse momento acontecer, vem primeiro um momento anterior, que é de segurança sanitária. Sim. Porque se você tem, por mais que você tenha cuidados, você tem uma alta, né, um alto índice ali de adoecimento, é arriscado de qualquer forma, né? Então, primeiro vem a proteção sanitária, depois vem o nosso reeducar, no se tratar de questões emocionais. Mas é um processo, estamos aprendendo tudo de novo, de um jeito diferente. Sem dúvida, sempre aprendendo. Doutora Verusca, quando a gente fala de educação, por exemplo, faculdade, ensino médio, ou até o ensino fundamental, já tem um senso de responsabilidade maior. Às vezes o pai já pode deixar sozinho, já vai acompanhar a aula online, já tem esse compromisso. Quando a gente fala da educação infantil, assim, dos pequenos, é muito difícil migrar da aula do lúdico para o computador, exatamente por esse distanciamento. E aí, doutora Verusca, eu queria que você falasse qual que é o grande desafio nesse momento. É fazer com que a criança entenda que não é férias eterna. É forçar para o aprendizado, os pais, né, no caso, a escola também forçar um pouco mais para que, tem um compromisso, tem que fazer. Como é que vai colocar na cabeça desse pequeno esse momento? Qual que é o grande desafio? O que precisa se preocupar nesse momento? Olha, é perfeita essa colocação, Zeca, porque nós passamos do mundo presencial para o mundo virtual muito rápido. Isso para o adulto já é difícil, para a criança muito mais. A criança ela é muito lúdica, como você disse, e ela precisa desse contato com as coisas para o aprendizado. Dependendo da idade, ficou muito difícil você fazer isso de forma virtual. Então, é muito difícil você ter a criança em casa e dizer, olha, você não está de férias. Então, é um processo realmente de contato com essa família, de explicações dessa família. Quanto mais realidade e verdade tiver nessa família, fica mais fácil. Mas também é interessante colocar aqui que as crianças adoeceram muito, Zeca. Porque você teve uma sobrecarga emocional muito forte para elas. Elas tiveram um esforço muito grande para aprender por uma tela. Elas não tinham a maturidade ainda mental para tanta virtualização. Sem falar que cada vez que você mexe os dedos, você estimula o seu cérebro. Isso para uma criança, ela teve hiperestimulação neurológica, causando estresse, estafa e até mesmo depressão em muitos casos. Então, a importância desses pais criarem rotinas e tentar junto com esse filho auxiliar. Eu sei que alguns pais ficaram estressados, tiveram que virar professores de última hora. A gente sabe disso tudo, mas a importância desse apoio é fundamental para a saúde mental das crianças. Porque é muito complicado para elas esse momento. Então, se esse pai senta, explica, tenta dividir os tempos de intervalo, tentando que a criança dê uma respirada, porque é muita informação para pouco período ali de descanso. É importante também salientar que as escolas também tiveram dificuldades até ajustar a quantidade de matérias. Então, no primeiro momento, as escolas se sentiram inseguras por conta da nova situação, então elas colocaram muitas atividades para poder justificar o valor das mensalidades, porque elas também não queriam perder o aluno. E, de repente, não se deram conta que a quantidade de atividades não poderia ser a mesma de um presencial. Quando vieram perceber isso, fizeram um ajuste, mas também teve um prejuízo, né, temporário nesse momento. Então, a importância dos pais conseguirem entender e avaliarem cada condição, conversar com esses professores, ajustar esse momento. Olha, está sobrecarregando. Os pais precisam, nesse momento, ter essa percepção. Às vezes, até com medo do filho não estar acompanhando por uma dificuldade do filho apenas, não se avalia a questão mesmo pedagógica de cada realidade. Então, vamos sentar todo mundo, vamos ajustar. Os colégios não têm como saber que foi sobrecarga se os pais não falarem. O filho não vai saber, ele vai adoecer. Então, se seu filho está sobrecarregado, verifica o que está ocasionando, causando tudo isso, para que você possa ajustar e conseguir fazer com que a rotina de cada um seja avaliada. E nos momentos de final de semana, descanse. Porque a gente também tem isso, né? O adulto, ele também se sobrecarregou, porque se sentia culpado de estar em casa, trabalhando. Então, trabalhou muito mais do que trabalharia no presencial.
E aí houve muitas famílias querendo trabalhar e crianças querendo estudar também nos finais de semana e feriados. Sim. Em que momento você descansa a mente nessa sobrecarga que é muito maior do que o presencial? Quando seu filho disser para você, eu estou muito cansado, pode ser que ele esteja mesmo. Mãe, eu não estou bem, pode ser que ele não esteja mesmo. Escutem essas crianças, porque vocês que amam estão ali, muitas vezes, por tudo isso, não estão prestando atenção em sinais. Não por mal, porque a situação não está ajudando. Mas esses sinais são importantes para a gente tentar mudar a situação. Legal. Doutora Verusca, eu acho que esse foi uma grande preocupação logo no início, e eu vou falar um pouquinho do comportamento dos pais de maneira específica, com relação ao aprendizado. Então, meu filho não pode perder o ano, meu filho não pode ficar para trás, ele tem que... E aí, independente da idade, pode ser aquela criancinha de 4 anos que só pintava ou um pouquinho mais velho. Nesse momento, a preocupação tem que ser um pouco maior, né? Talvez o aprendizado, inclusive, depois dê para recuperar. Sim. Mas talvez essas questões da saúde psicológica, mental, da criança pode ser mais grave. Então, acho que é um olhar que o pai tem que ter mais atento nesse momento, não se preocupar tanto com o aprendizado, mas mais com a saúde, com o equilíbrio da criança. Deveríamos nos perguntar o que é perder o ano. O que é perder o ano? Porque é importante que a gente entenda que o ano ele vai acontecer e o grande aprendizado nós estamos tendo. Então, não estamos perdendo, estamos ganhando experiência. É importante a gente aprender a olhar o lado positivo das coisas. Por mais que tenha sido e tem sido muito difícil, nós precisamos buscar alguma referência de aprendizado nesse momento para a gente poder ter qualidade de vida emocional também. O que é importante nesse momento? Os vínculos, convivência dos pais com os filhos, esse momento de poder usufruir da sua própria família, na sua própria casa. Vamos olhar o lado positivo. Vocês que se relacionam, pais e mães, ou de repente nem é mãe, mas é tio, tia, vô e avó, que tal usar esse momento como um momento de qualidade? Para você que cuida dessa criança, tem uma rotina. Então, a importância de ter esse momento de qualidade para que vocês possam vivenciar. Não olhem só o que perdemos. Vamos tentar enxergar o que pode ser ganho, para que a gente possa equilibrar um pouco toda essa situação. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no nosso bate-papo. Você pode aproveitar esse intervalo para mandar a sua pergunta, mandar a sua participação pelo telefone, se você preferir, ou pelo meu perfil lá no Instagram. Fique à vontade. O Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor. Eu avisei que o intervalo era bem rapidinho e a gente já vai aqui na sequência retomar o nosso bate-papo sobre educação infantil e pandemia, como a pandemia tem afetado, né, essas questões da educação. E no bloco anterior, inclusive, a gente já descobriu que não só da educação, né, mas do comportamento dos pais com os filhos, dos filhos. Gente, tem muita coisa pra gente conversar e nós já vamos continuar aqui. Olha o nosso QR Code, que já apareceu. Aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você vai lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo. Basta ter um sinal de internet, no lugar que você estiver, você nos assiste. Ou você pode rever os programas que você perdeu, ou aquele bate-papo que você pegou pelo meio do caminho, ou ainda se você quer compartilhar algum conteúdo, você pode ir lá também que você vai conseguir fazer isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Assim, sempre que um vídeo novo aparecer por lá, você recebe um alerta e não perde nada do que acontece na nossa programação, tá certo? Doutora Verusca, eu vou começar com uma pergunta que chegou pelo nosso telefone, porque ela remete ao assunto que a gente tratou no bloco anterior, para depois a gente dar sequência. A Ana Cristina, aqui de São Paulo, ela pergunta como que os pais, principalmente, vão conseguir identificar esses sintomas apresentados pela sobrecarga, principalmente nas crianças. E eu acho interessante essa pergunta, né, porque você já citou, né, a escola quis manter a atividade normal. Sim. O pai, além da atividade das crianças, já tinha as atividades dele também, mais sobrecarga. Como é que vai identificar isso, principalmente na criança, né? Normalmente tão ativa, cheia de energia, né? Que sinais que elas vão demonstrar e que os pais precisam estar atentos? Nós encontramos duas situações que se tornaram muito comuns nesse momento de pandemia.
Claro que temos diversas situações e queixas, mas as que mais aconteceram, inclusive que nós detectamos esse aumento de ansiedade e de depressão infantil, nós temos aquele que tem ansiedade, existe aí um descarrego muito grande, descarga emocional muito forte, e por conta disso, uma certa agitação muito elevada, sinais claros de ansiedade, a ponto de ter boca seca. Teve crianças que apresentaram taquicardia. De tanta ansiedade por conta dessa questão toda, dessa nova fase. Certo. E aqueles que apresentam depressão, que também é muito preocupante, porque isso traz somatizações diversas. Então, eu vejo crianças que somatizaram, que começaram a ter febres, que começaram a ter alterações no seu corpo, alergias na pele, falta de ar, uma série de reações totalmente psicossomáticas por conta desse tipo de situação. E se tratando do depressivo, da situação depressiva, muito cansaço, muita alteração de apetite, muito isolamento, criança que não está querendo levantar da cama, sem forças, porque o desgaste emocional foi muito forte. Então, eu costumo dizer que para cada criança, ela tem ali a sua variedade de sintomas, mas as famílias sabem qual é o comportamento normal do seu filho quando tem alguma coisa esquisita. Começou a perceber alguma coisa esquisita, a primeira coisa que tem que fazer é uma consulta pediátrica, porque pode ser que também tenha sido isso. Mas, geralmente, são fatores emocionais. É que eu não posso descartar as situações também físicas, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, vale a pena verificar. Mas as situações emocionais, se não for Covid, gripe, resfriado ou alguma situação física, a situação emocional pode ter sido instalada. E esse tipo de comportamento pode estar acontecendo justamente por isso. Essa sobrecarga, ela modifica a rotina, modifica horários, apetite, modifica tudo na criança. Então, se a gente não trata, isso pode acabar evoluindo para alguma coisa mais séria. E a gente precisa prestar atenção. E especificamente pensando agora os adolescentes, que também é um grupo bastante preocupante nesse momento. Os adolescentes já tinham uma inserção muito forte para o mundo virtual, já ficavam trancados no quarto muito tempo, jogando ou nas redes sociais. E hoje a gente tem percebido que quando isso foi oferecido também com o mundo educacional, foi muito forte para eles. Eu tenho visto muitos jovens com queixa, inclusive, de tentativa de suicídio, por conta de ter perdido os contatos presenciais. E esse momento diferente, meio angustiante, pais em conflito em casa. Você que é pai, que é mãe, cuidado com as discussões na frente de seus filhos. Já é inseguro demais, a situação é incerta demais e a única forma segura que eles têm são vocês. E se vocês estão em discussão, além do casamento ter um prejuízo, porque foi muito triste a gente constatar que a violência doméstica e o volume de separações aumentou demais nesse momento. Porque as pessoas não estavam acostumadas a viver no mesmo ambiente. Viviam no final de semana. Quando começaram a viver todos os dias, manhã, tarde e noite, ficou difícil. Porque a gente tem que abrir mão mais das coisas. A gente tem que aprender a lidar mais. Eu entendo que tem muita gente que é difícil. Eu entendo que as pessoas estão mais azedas por conta da situação, mais amargas. Mas se a gente não tentar mudar a partir de nós, vai ficar muito difícil a cada situação complexa que a família for passar. Então, juntos, a família precisa perceber que são mais fortes. E se isso não for percebido logo, juntos pode ser catastrófico. Sendo que poderia ser um vínculo muito melhor, uma empatia familiar muito melhor elaborada. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Você comentou das redes sociais, doutora, principalmente no caso dos adolescentes, o Paulo, lá de João Pessoa, Rio Grande do Norte. Inclusive, ele mandou uma pergunta nesse sentido, se as redes sociais podem ser um agravante de problemas psicológicos durante a pandemia. Eu não sei exatamente em que momento elas vão entrar nessa questão assim, de perturbar, mas pode ser realmente um problema, principalmente o abuso, né? Olha só, a gente tem duas questões muito sérias quando se trata de rede social. A primeira delas é que a gente precisa entender que pode ser um entretenimento, uma fonte de informações, mas a gente também tem que entender que a gente não pode bombardear o cérebro da gente só com isso. A gente tem que medir quanto tempo a gente usa de cada uma dessas situações
E as redes sociais, para cada idade, elas têm uma quantidade de tempo, porque senão elas trazem não só questões físicas, como dor de cabeça, tontura, desgastes por conta da quantidade de tempo que você fica na rede social, mas também ela pode trazer outros bloqueios cognitivos por excesso de informação. Agora, a outra questão, isso é muito mais complicado e preocupante, porque as fake news, as notícias e informações falsas, elas criam na nossa mente um aumento de incertezas e insegurança. Então, vamos imaginar que a gente tem uma linha, e essa linha, quanto mais inseguro e incerto o seu futuro parecer, mais você adoece emocionalmente. Mais você fica tenso, mais você fica ansioso e mais você pode desenvolver depressão e outras doenças emocionais. Então, se a gente tem um bombardeio de notícias falsas, fica muito difícil. Então, imagina, se você abre lá e tem lá, bombardeando todas as possibilidades que muitas vezes os governantes tentam oferecer. Aí tá lá, bombardeia. Sim. Sem verificar fontes, sem verificar se é verdade, ou então, olha, mais pessoas morreram e de repente nem foi tanto, ou de repente esconde o tanto que morreu. Então, tudo isso a gente tem que tomar um certo cuidado, verifique as fontes. Porque se você fica o dia inteiro só com notícias alarmantes, e por que isso acontece também, né? A gente também tem que pensar que tem grupos que lucram criando fake news, porque quanto mais as informações chamam a atenção, e infelizmente o que é negativo chama a atenção mais rápido, mais você vai ter views, mais você vai ter curtidas e etc. E isso faz com que muita gente tenha lucro financeiro. Só que, em contrapartida, não se pensa no adoecimento das pessoas por conta dessa linha de incerteza e indecisão que acontece muito ali no dia a dia. Você não pode. Como é que você vai tomar uma decisão se você está incerto com tudo aquilo que você está lendo? Sim. E nós precisamos aprender a fazer escolhas todos os dias nesse novo momento. Nós precisamos escolher desde o momento que roupa que eu saio e como é que eu faço quando eu chego com essa roupa, desde uma decisão simples até uma decisão mais complexa. Então, eu diria que para proteger a nossa mente, tome cuidado com o que você está lendo, a qualidade e de onde vem. Sim. Eu acho que se a gente tomar esse cuidado, a gente já vai melhorar muito a nossa qualidade de vida e a sobrecarga mental que a gente tem nesse momento. Doutora Verusca, antes eu queria fazer uma pergunta sobre essa relação pais e filhos que chegou aqui, mas eu queria falar sobre essa questão da decisão, já que você citou aí no final, e depois eu retomo esse relacionamento pais e filhos. Sim. Porque nós estamos nesse momento, nós estamos nesse momento de decisão. Daqui a pouco os governantes liberam o retorno às aulas e aí vai caber ao pai, à mãe, essa decisão. Vai voltar, vamos esperar, espera a vacina, antes da vacina. E aquilo que você falou, se você não tem informação de qualidade, como é que você vai ter uma decisão de qualidade? Sim. E a criança está na responsabilidade dos pais. Como é que você tem observado isso com a sua experiência? Os pais estão preparados aí para tomar essa decisão acertadamente? Olha, ainda tem sido muito difícil tomar decisões muito sérias por conta da incerteza sanitária de muitas regiões e de muitas cidades, né? Mas eu costumo dizer que quanto mais nós buscarmos a verdade, mais a gente vai entender o momento que a gente está vivendo em cada cidade, mais a gente vai poder ter proteção para fazer uma escolha adequada. Legal. Não dá para fazer uma escolha adequada sem informações reais. Sabe quando a palavra diz que a verdade liberta? É bem por aí. Nós precisamos saber qual é a verdade para que a gente possa libertar medos, incertezas, inseguranças, para que a gente possa tomar decisões mais seguras. Então, vale a pena cada uma das pessoas de cada cidade do Brasil que está assistindo o Consulta ao Doutor, que vá atrás dessas informações nos centros adequados da informação. Quem são as pessoas que oferecem essa informação de forma segura? Quais são os órgãos que oferecem essa informação de ordem segura? Busque isso. Depois, visite as escolas. Visite cada uma das instituições. Veja como está. Veja qual é o plano. Porque antes de você tomar a decisão, você tem que ver qual é o plano da escola. Sim. Porque a escola também tem que ter um plano. Cada cidade é liberada a abrir mediante a um plano que é oferecido antes, para que se avalie a questão sanitária. Então, é importante que esse pai, essa mãe, essa família
visite, converse com esses representantes da área educacional e veja qual é o plano, veja se está cumprindo, veja nos governantes quais são os planos que essa escola tem que cumprir e acompanhe. Leve, de repente, se você achar que é seguro, não leve se não achar, mas é importante que você tenha informações seguras para que essa decisão possa ser tomada. Não vá no impulso, porque tem sequelas tudo isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ouvir bem, estudar bem. Não tome decisões rápidas. Eu acho que essa é a melhor dica que a gente pode ter nesse momento. Nós precisamos, daqui para frente, aprender a refletir bastante antes de tomar decisões, seja elas quais forem, para a gente poder estar muito mais seguro, para poder ter tranquilidade do que vai acontecer. É fundamental essa informação que a doutora Verusca passou, para a gente nutrir de informações de qualidade para tomar as decisões. É fundamental nesse momento. Quero voltar àquela questão do relacionamento dos pais e filhos, doutora, porque você disse assim, para os pais evitarem os conflitos entre eles, e realmente foi um momento delicado nessa questão de relacionamentos e casamento. Mas a Carolina, aqui de São Paulo, capital, ela apontou aqui uma questão que é super interessante, onde ela fala que o relacionamento entre, principalmente os jovens e os pais, sempre foi difícil, né? Você citou os adolescentes, é sempre uma fase complicada. E ela falou, devido à pandemia, estamos todos em casa e a convivência em alguns dias são mais difíceis. E ela pergunta como é que ela pode melhorar essa situação. Ficou escancarado, né? Essa dinâmica, assim, o dia inteiro, o tempo todo, não é fácil. Como é que pode melhorar esse relacionamento pais e filhos agora? Olha só, a gente precisa entender que cada criança encara uma fase diferente e cada fase exige uma necessidade diferente. Quando se é criança, quando se é adolescente, cada fase tem sua importância. A gente precisa ter escuta. Eu acho que quando a gente escuta, e eu vejo isso na minha realidade, atendendo muitos jovens, atendendo muitos pais, eu ainda estou em atendimento virtual, porque eu mesma tive muitos pacientes que faleceram de Covid, Zeca. Então, por conta do volume de pacientes que faleceram, em respeito às famílias, em respeito a todo momento, os atendimentos da clínica ainda continuam virtuais, para que a gente possa manter um pouco mais de tempo de proteção e de tranquilidade para cada uma das famílias que ainda estão em atendimento. Então, é importante para esses pais e esses jovens entender a etapa que cada um está, escutar as queixas, tentar um acordo entre um e outro, porque o pai e mãe têm uma visão, o filho tem outro, mas a gente pode chegar num consenso, tentando uma terceira opção, que nem é 100% o que os pais querem, nem 100% que o filho, mas uma saída estratégica que possa amenizar as partes. A gente tem que aprender nesse novo momento a conciliar mais e mediar mais, porque senão todos vão ter perdas, né? Então nós precisamos ouvir. Outra coisa importante a gente entender também, principalmente com jovens, muitos jovens ficaram em casa há muito tempo por conta do momento e estão em queda de vitamina D no momento mais importante de desenvolvimento, que é esse desenvolvimento de adolescência, onde a questão hormonal é muito aguda e você tem uma quantidade de mudanças muito forte no corpo. E nós precisamos de muita vitamina, e principalmente a vitamina D acaba sendo uma base importante para a qualidade de vida mental também. A gente, quando fala de vitamina D, as pessoas só pensam no cálcio, nos ossos, né? E a gente esquece que a base principal aí de produção de serotonina, que é o hormônio de humor mentalmente falando, ela vem também da produção de vitamina D. E sem tomar sol, a gente tem vitamina D como? Muitos jovens podem hoje estar apresentando depressão dentro de casa como sequela do Covid, mas por não tomar sol. Zeca, foi impressionante o volume de jovens e adolescentes em depressão que eu atendi nessa época, inclusive com queixas de tentativa de suicídio, que quando eu pedi para os pais, olha, vamos iniciar o processo terapêutico emocional, porém eu quero exames clínicos. Vai procurar um médico, vai fazer exames clínicos e as taxas de vitamina D eram absurdamente baixas. Tinha jovens que não estavam levantando da cama e os pais, por não saber, eles não têm como saber, achavam que o filho estava fazendo corpo mole para não estudar. E o filho com depressão aguda por falta de vitamina D. Numa época que a gente tem uma sobrecarga mental, precisa de muito mais estrutura de vitamina para poder sobreviver. Então, que a gente possa tomar esse cuidado. Pode ser que esse filho não esteja fazendo corpo mole, pode ser que ele esteja adoecendo mesmo.
nada melhor do que buscar um profissional especializado na área mental ou na área orgânica, um clínico, para averiguar se tem uma sequela emocional, se tem uma sequela orgânica, ou as duas coisas que precisam ser tratadas. Então, vamos ouvir mais. Pais que ouvem mais e criam essa capacidade de escuta nos filhos se desenvolvem melhor. Muitos casais não teriam se separado se escutassem mais uns aos outros. Muitos conflitos não aconteceriam se as pessoas tivessem um olhar empático mais tranquilo nesse momento. O amor, ele consegue superar qualquer problemática, mas para isso a gente tem que se readequar a essa nova escuta. Esse momento agora vai trazer muitas lições para o próximo momento. Quanto mais as pessoas aprenderem a melhorar esses vínculos e a escutar mais, a qualidade das famílias que sobreviveu a tudo isso vai melhorar muito também. E de fato, né, sobreviveu, acho que esse termo é fundamental, né? E forte. Sem dúvida nenhuma, sobreviveu. Doutora Verusca, eu queria falar um pouquinho agora, principalmente sobre o acompanhamento das escolas. Bom, aqui no Brasil a gente tem duas dinâmicas de ensino, né? O ensino público e o ensino privado. E obviamente que o acompanhamento deles acaba distinguindo até pela categoria do negócio. A doutora Verusca deu uma pincelada nesse sentido. Sim. Como é que você tem visto essa questão do acompanhamento que a escola tem fornecido? E o que você acha que será necessário para esse acompanhamento na volta? E aqui, doutora Verusca, não só falando de questão educacional, que talvez muitas escolas estejam preparadas, mas principalmente nessa questão psicológica que você já pontuou. De repente, alunos mais desmotivados, mais desanimados. Tem muita gente que vai preferir ficar online e não vai querer voltar mais também. Como é que você observa isso? Olha só, eu estou do lado de cá do adoecimento. Então, quando os professores adoeceram por ter que gravar diversas aulas num curto período de tempo, eu estou do lado de cá dos alunos que tiveram essa sobrecarga em conjunto com esses professores. Então, nós entendemos que a parte gerencial das instituições, quem gere, quem coordena, teve sua sobrecarga por questões financeiras, até porque é muito difícil manter as instituições se as pessoas abandonarem ou deixarem de deixar seus alunos ali estudando, né? Muita gente, por conta do momento, tirou seus filhos das escolas por conta da questão financeira. Então, imagina quem coordena uma instituição financeiramente falando, o desespero que isso dá. Eu compreendo plenamente. Então, você tem esse desgaste de quem coordena. Aí você tem os professores que, do dia para a noite, de presença, eles tiveram que produzir conteúdo. Isso fez com que muitos adoecessem também por desgastes, tivessem afastamentos. E isso dificultou demais a dinâmica também escolar. Então, eu diria que, de novo, a negociação e a escuta. Parabenizo aqui as instituições de ensino que souberam fazer uma leitura desse momento, conseguiram reunir suas equipes, e eu vi muitos fazerem isso, e combinaram, não vamos demitir ninguém, mas cada um vai ajudar um pouco de outra forma. Vamos achar soluções, e escutou seus professores. Essas instituições se saíram melhor, porque conseguiram adequar melhor para os professores, para os alunos e para a própria instituição. Acharam saídas que pudessem ajudar. Deslocaram professores para ir na casa de alguns alunos com dificuldade, conseguiram encontrar formas de tentar resolver essa questão. Já instituições, no desespero, tiveram que demitir e sobrecarregou os poucos professores que ficaram. Então, se a gente tenta nesse momento negociar mais, tentar mais prazos, tentar um pouco mais ouvir esses alunos, ajustar, se vocês ainda não ajustaram, ajuste esse conteúdo, para que cada um possa ter uma quantidade adequada e não adoecer, porque se o aluno adoecer também não vai conseguir estudar. Então, conversa. Eu acho que nunca foi falado tanto desse poder da comunicação. Quanto mais comunicação, melhor a qualidade vai ser, menor a quantidade de adoecimento por conta disso. Sim, fundamental, mais do que nunca, né, esse diálogo aí que vai poder pautar, eu acho, toda essa retomada. Nós vamos precisar interromper o nosso diálogo aqui, porque nós vamos para o nosso último intervalo, mas ainda tem mais um bloco para a gente poder conversar, para tirar a sua dúvida. Alguns questionamentos chegando aqui, durante o nosso bate-papo eu vou colocando também. Envie a sua participação, envie o seu relato, fique à vontade para participar, tanto pelo telefone
quanto pela minha rede social também, você pode ir por lá e mandar, tá certo? O intervalo é rápido, o Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, para esse que infelizmente é o nosso último bloco. Mas a gente ainda tem tempo para conversar sobre essa questão da educação infantil e a pandemia. Na verdade, a gente colocou ali a educação infantil, mas acabou que abriu um leque incrível, porque obviamente a pandemia tem afetado todas as áreas da nossa vida e a gente acaba conversando sobre isso, recebendo aqui a psicóloga, a doutora Verusca Guindov, ela que tem nos ajudado nessa caminhada, e na sequência a gente já vai retomar esse bate-papo rapidinho, só para te lembrar do nosso QR Code, que já está aqui no seu televisor. Aproximou seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você cai lá no nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, não só do Consulta ao Doutor, viu? Todos os programas da HIT ficam lá à sua disposição e você pode rever, pode compartilhar. É muito bacana, vale a pena você chegar por lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Doutora Verusca, chegou uma pergunta aqui do João, ele é lá de Minas Gerais, e ele fala sobre as crises de ansiedade. E esse é um tema que eu acho muito interessante, porque assim, o Brasil já era considerado, se não me engano, em 2018, pela Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo. Bom, obviamente, depois dessa pandemia, ainda vai estar ali no topo do ranking. Mas como é que isso funciona na vida das crianças? Porque os relatos que a gente escuta são de crianças também ansiosas. A ansiedade também afeta a vida dos pequenos, né, dos menores? Quanto mais inseguro e incerto, maior é a ansiedade de cada um. Imagina que para as crianças, de repente, de um dia para o outro, ela perdeu toda a convivência com os amiguinhos, perdeu a convivência com a sala de aula e com a sociabilização que tinha ali, todo o processo de empatia e desenvolvimento que acontecia ali naquela sala de aula, toda a parte lúdica que eles tinham ali, e de repente eles ficaram dentro de casa só ouvindo que tinha uma doença que matava todo mundo e que eles poderiam transmitir para esse monte de gente que ama. Pensa que situação difícil. Para crianças que até elaborar isso leva tempo. Tinha crianças que diziam, poxa, eu vou trazer alguma coisa que vai matar meu avô, vai matar minha mãe, sim, vai matar meu pai, mas por que eu vou ser causa disso? Sendo que a criança não tem culpa, ela é vítima tanto quanto todas as pessoas que passaram por esse momento. Então, entender isso para eles trouxe muita angústia, trouxe desgastes. E aí inseriu a escola, com tudo que a gente falou aqui no Consulta, faz com que essa criança fique muito agitada, fique muito inquieta, fique com muitos medos. E tudo isso tem desgastado demais, tem trazido insônia para muitas crianças. Muitas crianças não querem estudar mais porque não assimilaram direito o que era as férias e o que era a escola. Então, essa ansiedade deixou uma certa agitação nessas crianças. Tem crianças que vão conversar, Zeca, e elas conversam assim, gesticulando, respirando ofegante, de tão ansiosas que elas estão. Porque elas não sabem o que vai ser no próximo, tanto quanto a gente não sabe o que vai ser no próximo momento, mas elas não sentem segurança o suficiente dentro de casa para se sentirem tranquilas. A tranquilidade dessas crianças, ela acaba sendo muito embasada no que os pais estão assistindo, como os pais estão conversando, o que eles estão conversando, porque as crianças, elas escutam, sim, e levam ao pé da letra. Elas fantasiam muito, dependendo da idade da criança, elas criam fantasias naquilo que ela está ouvindo. Então, quanto mais os pais conversam, explicam, inserem essa criança na conversa, não fiquem achando que essa criança, ele não vai entender. Não vai entender se você não explicar. Procure, de uma forma tranquila, olhar nos olhos, explicar, tente fazer as coisas realmente com que ela entenda, para que essa criança diminua essa ansiedade. Sim. Porque quando você tem um excesso de ansiedade, isso começa a afetar seu corpo. A quantidade hoje de crianças com problemas graves respiratórios aumentou gigantemente por fator emocional. E aí procuram os médicos, não é Covid, não é asma, não é bronquite, é o quê? Ansiedade. Ansiedade também causa falta de ar em criança.
quando você começa a perceber que tem um aumento desse sintoma de ansiedade. Então, se a gente pode explicar, fica mais fácil, né? Sim. Senão as crianças ficam tentando ouvir e entre elas tentando entender tudo isso, que já é difícil para o adulto, quanto mais para a criança. Então, eu sou muito favorável, Zeca, à comunicação familiar. Senta todo mundo, escuta uma notícia real, escuta de repente duas para comparar, explica aquilo que você está assistindo na linguagem que a criança entenda, mas diga para ela ficar tranquila, eu sou pai, eu sou mãe, você está tranquilo, a gente está aqui, você não está sozinho. Uhum. Você tem alguém que vai lutar por você e as coisas só vão acontecer quando for seguro para você. Não vamos permitir que você corra riscos. Sim. A criança ela precisa dessa segurança. Uhum. Tem muitas crianças que estão acalmando os pais. Sim. Teve mães que conversaram com a gente, comigo, com a equipe de psicólogos. Olha, eu estou mais calma porque o meu filho falou que vai dar tudo certo. Que idade tem seu filho? 7, 8, 9? Então, é seu filho que está te acalmando? Então, peraí, que tal a gente tentar mudar um pouquinho isso? Vai dar tudo certo se a gente tentar fazer tudo o melhor possível. Então, vamos sentar, vamos pensar nos prós e contras de cada coisa, como é que a gente pode planejar melhor, oferecer uma qualidade de vida emocional para essa família, cada família tem sua necessidade, que formas a gente pode descarregar a tensão, por que não brincar mais em família, por que não criar situações familiares gostosas de viver? Que tal recuperar aquele momento onde todo mundo pode usar a mesa para almoçar junto, ao invés de ficar ali só pensando na disputa do trabalho e da escola, né? Vamos tentar almoçar, conversar, converse com seus filhos, como ele entende tudo isso. Pergunta para ele o que é tudo isso para você, o que é essa situação para você. Uhum. O que você sente, filho? Você quer voltar, não quer voltar? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos conversar. Os filhos estão sentindo falta de quê da escola? Pergunte para o seu filho. Ah, estou sentindo falta dos amigos. Que tal ligar para os amigos? Coloca lá no WhatsApp, conversa com eles. Será que isso não estaria muito mais tranquilo para cada realidade? Porque se essa criança ficou isolada, ficou difícil mesmo. Não dá para brincar online, porque a criança, ela precisa dessa sinestesia, ela precisa tocar. Mas dá para conversar, perguntar como um amiguinho tá, saber como é. Soube da morte de alguma criança que é amiguinho do seu filho, da sua filha, sente, converse, explique, converse com a família. Tente achar um meio termo para a gente conseguir continuar tendo uma vida mais saudável emocional. Dá para ficar protegido, mas de uma forma saudável. Não precisa ser um isolamento que incapacita tanto emocionalmente. Que você levantou aí uma questão que eu acho fundamental, que em momentos de dificuldade, eu acho que é aí que a gente cresce mais, quando a gente consegue aproveitar aquilo que as circunstâncias nos dão, né? Então você falou de reativar essas conversas familiares, de sentar todo mundo à mesa, de aproveitar para se aproximar mais. Você acredita na possibilidade de um envolvimento maior dos responsáveis, né, dos pais, por exemplo, na questão do ensino e da educação? E eu faço essa pergunta, doutor, baseada em várias discussões que nós tivemos no mundo antes pandemia. Ah, que a escola ensina tudo errado. Ah, que a escola fala o que eu não quero que meu filho aprenda. Ah, porque estão doutrinando meu filho na escola. Essa era a palavra que eu queria achar aqui, doutrinando. Mas o pai deixava de lado. Não conversava, ó, filho, assim, assim, assim. Aquilo que ele acha, né? Nem quero dizer se ele está certo ou errado, mas de ter essa proximidade no ensino e não simplesmente transferir para terceiros. Você acha que esse momento de dificuldade vai sair proveitoso nessa situação assim de responsáveis mais próximos da educação? Sim, tudo na vida tem seu lado positivo. Por mais que tenha sido tudo muito ruim no processo todo, tudo tem seu lado positivo. Mas olha que curioso, esse momento tem desenvolvido muito mais a responsabilidade dos pais de dividir o que é responsabilidade dos pais ensinarem. Então você tem lá as escolhas religiosas, você tem alguns ensinos culturais e familiares que são importantes que os pais passem para os seus filhos. O que eles esperam desses filhos. E tem situações de sociabilização, de cultura, de empatia, que precisa ser passado na escola. É muito complicado quando a gente passa toda a responsabilidade para a escola, porque a gente também deixa que ela se responsabilize por todas as coisas.
É importante nesse momento agora a gente separar isso. Coloca num papel, você que é pai, você que é mãe, coloque num papel o que é responsabilidade de vocês na educação. Assuma isso. E passe a ter uma comunicação melhor com essa escola. Observa o que está sendo feito de atividades, questiona professores, questione a direção. É sempre importante esse movimento ativo dos pais na educação para que esse filho possa ter a educação mais completa e mais adequada possível para cada situação. Assim como é importante também que os pais observem qual é o estilo educacional pedagógico de cada escola, porque pode ser que isso seja compatível com um tipo de percepção do seu filho, de aprendizado do seu filho, mas pode ser que seja incompatível. É importante escolher a linha escolar, a linha educacional compatível ao jeito que seu filho assimila a comunicação, para que a educação também seja mais efetiva. Bom, dado o nosso recadinho, vamos retomar o nosso bate-papo. Doutora Verusca, algumas questões chegaram sobre a volta ao normal. E eu queria saber de você, como é que a gente vai fazer para se preparar? Depois, em alguns casos, né, muitas pessoas esse tempo todo em casa, com atividades restritas, outras já voltando mais à normalidade. Mas como é que vai ser essa retomada? O que precisa ser feito para essa retomada ao normal ou ao novo normal, né? Não sei direito ainda. É muito estranho tudo isso, né? Esse novo normal deixa a gente um tanto inseguro para tantas coisas, mas o importante é que, independente de cada região que cada um se encontra nesse momento, ou cidade que cada um se encontra, nós precisamos, eu insisto, saber qual é o momento que cada um de vocês se encontram em suas cidades, para que a gente possa ter a verdade para poder planejar o que vai ser. Outra coisa importante que eu preciso colocar aqui, Zeca, é o fato da gente poder também entender qual é a necessidade da família nesse final de ano. Porque a gente está entrando para um final de ano, geralmente, como era antes, né, disso tudo. Como é que era o Natal, o Ano Novo, como é que eram os planejamentos? Nada mais vai ser do que um novo planejamento para a nossa realidade. Como é que eu planejo um Natal um pouco mais tranquilo, com menos movimentações de pessoas? Como é que eu posso ter esse momento, prazer de estar com aqueles que são meus, mas de forma segura? Como é que eu posso planejar os meus próximos passos? Como é que eu posso averiguar se as situações que estão vindo como soluções são adequadas para a minha família? Independente de todo o cuidado sanitário, que eu acredito que vai ainda durar muito tempo no meio disso tudo, nós precisamos também saber que a nossa mente, ela precisa se sentir mais segura. Isso é uma necessidade que nós temos. Como é que está a carência de cada um? Tem muita gente que está vivendo hoje uma situação de carência que já vinha antes da pandemia, Zeca. E aí, como é que eu vou trabalhar se eu estou carente? Eu quero lotar minha casa porque eu estou carente, eu quero porque eu estou carente. Calma. A carência, ela precisa ser tratada individualmente. A gente sente falta das pessoas, nós gostamos de estar com pessoas, mas nós precisamos encontrar formas mais seguras de lidar com isso. E planejando esse novo momento, mediante a cada realidade, a cada família, a cada pessoa, faz com que a gente consiga ter essa segurança tão almejada para os próximos passos. A gente precisa entender na cabeça da gente que não vai ser igual mais. E aí eu preciso sentar com minha família e averiguar o que eu quero continuar virtualmente. Porque vai ter coisas, Zeca, que você não vai querer mais estar presencialmente. E é compreensível isso. Então converse com cada um da família, o que você quer continuar presencialmente falando. Que coisas eu poderia inserir? E nesse tempo que vai sobrar para o presencial, o que eu quero fazer? E nesse momento, como eu insiro os filhos? Como é que eu vou inserir as pessoas que eu amo? Pessoas, de repente, idosas. Como é que eu posso, de uma forma toda de maior cuidado possível, ter essas pessoas também presentes? Porque eu também tenho que aprender nesse novo momento que eu vou precisar resgatar isso, mas de uma forma segura. Agora, para muitas cidades já dá para a gente planejar sim. Para outras vai ter que esperar mais um pouco, então vamos compensar de forma virtual. É uma questão muito séria a gente imaginar que esse novo normal significa uma nova sociedade com pessoas com novas experiências, com novas realidades
e uma nova forma de exercer a sua vida social, sua vida afetiva e sua fé. E também foi comprovado nesse momento que a fé ela pode ser exercida também de forma virtual, também presencial para algumas cidades, né? Então, é importante que a gente entenda todos os ganhos que tudo isso proporcionou. Quando a gente planeja e nós entendemos exatamente onde é que a gente quer chegar e como, fica muito mais fácil, né? A gente só não pode deixar de lado o que é primordial. E se teve uma coisa que nós aprendemos nessa pandemia, além de tudo que a pandemia ensinou até então, é que a nossa família é primordial. E o valor que ela tem para cada um de nós não tem preço. Então, para eu tomar uma decisão, eu preciso estar seguro, segura do que eu quero para essa família que eu tanto valorizo e prezo. Independente de quantos componentes essa família contenha. É muito importante que eu ofereça essa segurança. Quem da família é o cabeça que pode ajudar nisso? Quem é a pessoa de experiência que pode ajudar a planejar? Não fique esperando passar e voltar ao mundo que era antes. Não, não vai ser. A gente vai ter que entender que vai ter muitas coisas diferentes e que podem ser melhores. Sim. Mas depende de nós estarmos melhores também. Exato. Essa é a reflexão fundamental, que o novo normal só vai ser novo se tivermos indivíduos novos também, né? Exatamente. Se chegar o mesmo indivíduo lá, não vai mudar nada. E eu acho que essa reflexão é super bacana, a gente aproveitar essa dificuldade para crescer como ser humano, e acho que se a nossa sociedade fizer isso, já vai ser um grande passo. Com certeza. Já vai ter valido a pena passar por essa, ter sobrevivido a esse momento. Doutora Verusca, infelizmente o nosso tempo passa mais rápido do que a gente imagina por aqui. Mas eu quero te agradecer demais pela conversa, pelo bate-papo, pelos ensinamentos, pelas reflexões que foram colocadas aqui. Acho fundamental que a gente tenha esse momento, consiga aprender, pensar, raciocinar e aí dar o passo sequente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui, como eu disse no início. Eu tenho um carinho gigante por vocês. Legal. E por todos que estão em casa assistindo e que precisam dessas informações para poder ter uma qualidade de vida. Eu tenho me dedicado muito a gravar materiais que possam ajudar, sabe, Zeca? Eu tenho meu canal lá no YouTube, eu sempre coloco temas e eu estou preparando um falando sobre a quarta onda. O que é esse momento da quarta onda, dos processos de sequelas emocionais e como isso vai afetar a vida social, afetiva, emocional das pessoas. E como a gente pode tentar trabalhar nisso para que isso não seja tão forte negativamente falando. Sim. Então, para quem quiser e puder e quiser verificar e assistir, esse canal se chama Doutora Verusca, lá no YouTube. Se você não, às vezes tem dificuldade de achar o meu nome é Verusca com K. Se colocar no Google Verusca Psicóloga, também me acha minhas redes, todas as redes sociais. Eu vou ter um carinho muito grande de responder. E eu deixo sempre o meu WhatsApp à disposição para quem quiser. Às vezes eu demoro alguns dias, porque às vezes vem muitas perguntas, mas eu sempre respondo. Então, se você quiser falar comigo, não é assessor, secretário, sou eu que respondo, por isso que eu demoro um pouquinho mais. Então, meu celular, que é o 11 São Paulo, 98249-0073, eu vou ter um carinho assim imenso de poder ajudar de alguma forma. Legal, e os contatos estão aí na sua tela, passaram enquanto a doutora Verusca falava também. Obrigado novamente, viu, Verusca? Agradeço, sempre uma alegria recebê-la aqui. Com certeza em outras oportunidades ela vai aparecer, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o tema. Obrigado a você que deu o carinho da sua audiência, que mandou a sua participação. É sempre bacana a gente ter essa troca de ideia. Eu fico muito satisfeito com isso. Um forte abraço e amanhã eu te espero para mais uma edição ao vivo do Consulta ao Doutor, tá bom? Até lá!